Queremos agradecer a essa equipe maravilhosa por esse momento tão gostoso na presença do Senhor, cantando, louvando o nome do nosso Pai. Nós queremos meditar nessa noite sobre conquista, né? Essa é a nossa palavra nessa noite. A conquista que Deus tem para nós, ela vai além daquilo que muitas vezes nós achamos que é uma conquista. Conquistar uma casa própria é uma conquista, glória a Deus. Um diploma na faculdade é uma conquista. Uma ascensão, um trabalho, tudo isso é uma conquista, né? As coisas materiais são conquista, mas a conquista de Deus para nós, ela vai além das coisas materiais. Tudo aquilo que nós podemos considerar como conquista material é algo mensurável, é algo que nós podemos contar. Deus vai além. E quando Deus vai além daquilo que nós podemos materializar, tocar, abraçar, aí é o sobrenatural de Deus, é algo que fica por toda a eternidade. Amém? Então, conquista é isso. E Deus tem algo maravilhoso para você. Deus sempre há a conquista para nós, e com certeza há sempre uma conquista para você, né? Mais que uma conquista, em vários níveis da vida. Nós temos áreas particulares que nós precisamos conquistar, e talvez a nossa maior conquista é o nosso eu, é o nosso domínio próprio, é a nossa língua, é a nossa mente. Hoje de manhã nós estudamos sobre batalha da mente. Talvez a nossa maior conquista está na nossa mente, e Deus quer liberar para nós uma vitória, uma conquista nessas áreas. E gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 9, e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 6. E deixa a palavra do Senhor aberta, aí acessada, porque nós estaremos meditando várias vezes nesse texto. Deuteronômio capítulo 9, de 1 ao 6. E quem não tem a Bíblia, nós também estamos projetando aqui no telão. E quero ler a palavra do Senhor com você. Diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você, povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até os céus. Seus habitantes são fortes e altos, são descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu essa terra porque eu sou justo. Não. É por causa da perversidade de outras nações que ele as expulsa diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações diante de você somente por causa da perversidade delas, para cumprir o juramento que fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhe dá essa boa terra como propriedade, porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Olha só que palavra poderosa essa que nós acabamos de ouvir. As bênçãos que Deus dá para nós não é porque nós merecemos, ou porque nós somos dignos, ou porque nós somos capazes. Deus dá as conquistas para nós porque Ele é bom e Ele tem propósito para cada um de nós. Amém? Isso chama conquista. É o que nós estaremos meditando nessa noite.
Quem estava aqui no culto do domingo passado? Levanta a mão, deixa eu ver. Qual foi a palavra-chave no domingo passado? Alguém lembra? Fortes. Força, né? Fortes. Essa é a palavra-chave que nós ouvimos no domingo passado com o pastor Yuri. E também, domingo passado, como a palavra que ele deu, no final ele conectou que a nossa força, na verdade, não vem de nós, é exclusivamente pela graça de Deus. E também toda a nossa conquista, ela é pela graça do Senhor. Não tem outra maneira. E nesse sentido eu gostaria de meditar com vocês 3 princípios de uma verdadeira conquista. Primeiro princípio, então, para conquistar: os desafios sempre antecedem a elas. Não tem como a gente vencer sem lutas. Não tem como a gente conquistar nenhuma coisa se a gente não se esforça, não passa talvez por batalhas e batalhas. E batalhas não são fáceis. Batalhas têm que ser conquistadas com muita oração, com muito temor de Deus, com muita dependência, com muita estratégia, com muito discernimento. Isso são coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Segundo princípio, coloque Deus à frente de todas as suas conquistas. Comece o dia orando a Deus, porque você não sabe o dia que você vai enfrentar. Você não sabe se nessa batalha, se nessa conquista, você vai enfrentar o dia mau. E qual é o dia mau? Nós não sabemos qual o dia é mau. Nós sabemos que às vezes nós passamos por lutas e provas e tribulações. E se nós não estamos em pecado, porque o pecado traz lutas e traz tribulação, traz enfermidade, o pecado traz condenação. Se nós não estamos em pecado, então, se você está passando por alguma prova, alguma luta, saiba que você está prestes a conquistar aquilo que Deus tem para você. Por isso, coloque Deus sempre à frente na sua vida. E terceiro princípio, atribua tudo que você conquista a Deus. Não fique nada com você, não retenha nada. Não diga, eu estudei, eu me esforcei, eu fui capaz. Às vezes nós encontramos pessoas que se jactam de ter conquistado alguma coisa por elas mesmas. Às vezes nós encontramos pessoas que falam, não, eu mereci, sabe por quê? Porque eu estudei. Eu tenho isso, sabe por quê? Porque eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nunca faça isso, porque a palavra fala assim que nós não devemos fazer isso, porque nós não podemos dizer, eu vou em tal cidade, eu faço isso, eu faço aquilo, eu negocio. Não, tudo eu tenho que perguntar, se Deus quiser, toda a conquista que nós temos, nós devemos atribuir exclusivamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? Esses são os 3 princípios dessa noite. Vamos então ao primeiro. Os desafios sempre antecedem a elas. Toda vez que nós vamos conquistar alguma coisa, saiba que há um sobrenatural de Deus, que atua em nós, na nossa mente, na nossa vida, na nossa família, mas há sempre um componente humano, há sempre um esforço, há sempre uma luta, há sempre uma batalha. E Deus fala para Moisés dessa forma: ouve, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Olha só o que Deus está falando para Moisés. Quando Deus havia prometido povos que vivem em cidades amuralhadas que chegam até o céu. Será que Deus está sendo exagerado aqui? Será que ele não estava pensando em hoje nos arranha-céus, né? Muralhas que chegam até os céus, justamente para dizer que são pessoas e povos e cidades organizadas, belicamente estruturadas, e que Israel ia enfrentar esses povos. E os seus habitantes, diz a palavra do Senhor, e os seus habitantes são fortes e altos, descendente dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado:
Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Enaquins eram aqueles homens gigantes, filhos de Enaque, os fortes. E havia também os Nefinis, que seriam aqueles que eram descendentes daqueles anjos decaídos, também homens de uma lenda, de uma tradição, de uma cultura de guerra, que ninguém poderia destruir aqueles homens fortes. E são esses que Deus fala para Moisés que eles teriam que enfrentar. E eles teriam desafios gigantes na frente dele, mas que Deus havia prometido: hoje eu te darei essa terra. Sempre os desafios antecedem as conquistas. Não tem como a gente olhar e querer uma bênção sem passar, talvez, por esse deserto, sem passar por essa fornalha. Saiba que Deus promete, e quando Deus promete, Ele já deu a nós a promessa. Agora, somos nós que vamos trabalhar dia a dia aquilo que Deus prometeu. Romanos 8, 28 fala que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aos que amam a Deus, em algumas versões, todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem das pessoas? Não. Somente aquelas pessoas que amam ao Senhor saibam que todas as coisas contribuem para o bem. Para a soma delas chega à nossa conquista. A soma talvez dessas lutas, dessas adversidades que nós passamos no nosso diário, contribui para o bem. Vem para Deus derramar sobre nós aquilo que Ele já prometeu, aquilo que Ele deu para nós. Talvez podemos até pensar e chegar até especular que até as consequências dos nossos pecados, daquilo que não traz orgulho, daquilo que nós erramos o nosso alvo, nós pecamos, nós desagradamos o Senhor, Deus usa muitas vezes até essa desgraça que nós mesmos provocamos para abençoar a vida de outras pessoas. Isso contribui para o bem. Não é que Deus deseja que nós erramos, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele propõe isso para nós e usa isso em benefício para que a glória seja dele. E Deus promete a Abraão, no caso: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nação maiores e mais forte do que você. Deus, quando promete a Abraão que ele seria pai de uma nação incontável, que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e seria como a areia do deserto, Deus estava dando essa promessa a Abraão e ele já era velho. E por que Deus falou para ele: olha, eu vou te abençoar e eu te darei essa descendência? E Abraão, então, para que ele pudesse alimentar dessa promessa de dia e de noite, Deus comparou, e Deus foi didaticamente legal com ele, porque falou das estrelas do céu. Nós, na cidade, quase não contemplamos as estrelas por causa da poluição das luzes, mas quando nós vamos num campo, na fazenda, num lugar mais escuro, a primeira coisa que nós admiramos à noite são as estrelas. E Abraão estava nessa condição. Todas as noites ele olhava para aquelas estrelas e falava assim: Deus prometeu para mim que a minha descendência será como as estrelas do céu. E durante o dia ele passava naquele deserto onde o sol refletia forte, brilhava aquela areia, e ele falava: a minha descendência será como a areia cada grão dessa areia, desse deserto, incontável. E ele ficava alimentando isso, e Deus falando para ele, e até que chegou o momento em que Deus foi derramando sobre ele essa promessa, e foi dando, e ele foi conquistando, e os filhos, e os netos, e toda uma geração, até chegar, que agora Deus está falando para Israel,
que esse povo iria possuir a terra que mana leite e mel. Quais são os nossos gigantes? Quais são as nossas áreas fortificadas que nós temos que sobressair, sobrepassar e avançar e talvez destruir totalmente essas muralhas fortificadas, esses gigantes que rodam ao nosso redor, que às vezes atua até na nossa mente? Quais são os nossos principais desafios de hoje? Eu nomeei alguns deles: falta de tempo. Pessoas que falam, não consigo fazer mais porque eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu faço isso, aquilo, outro, e a pessoa fica num estresse, num agóbio, que ela não consegue viver e não consegue orar e não consegue discernir as vitórias do Senhor, aquilo que Deus tem para ela, porque ela fala que ela não tem tempo. Outro desafio, falta de recursos. Pessoas, eu não contribuo porque eu não tenho, eu não ajudo porque eu não tenho, ou eu não conquisto porque eu não tenho. Sempre a pessoa fala que falta alguma coisa para ela. Outra, o medo. Pessoas que não conquistam por causa do medo. Medo de enfrentar realmente aquilo que Deus tem para ela. Medo de assumir as consequências de caminhar segundo a vontade de Deus. Medo de não ser correspondido com aquela promessa de Deus para ela. Deus dá uma promessa e ela fala assim, será que Deus vai me dar mesmo? Será que eu mereço? Isso é um medo, e esse medo faz com que a pessoa não conquista aquilo que ela tem, porque o medo impede a fé e aniquila a fé da pessoa. E também nós podemos dizer que outro grande desafio é o entretenimento. Nós estamos completamente tomados por uma sociedade entretenida. Nós não conseguimos viver nem sequer sem o nosso smartphone, sem a internet, porque nós estamos ligados e conectados, e aquilo nos entretém muito. Nós falamos que não temos tempo, mas nós não saímos do celular. O celular toma todo o nosso tempo. Como que nós vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós? Outro grande desafio é a falta de compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, compromisso com aquilo que Ele tem para nós. Não tem como eu falar assim, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um projeto na minha vida, Deus prometeu para mim algo específico na minha vida, nessa direção, e eu não estar comprometido com Ele, com esse caminhar, e eu querer realmente fazer aquilo que agrada a mim. A vontade de Deus está lá e eu estou caminhando para cá. A vontade de Deus está apontando para aquela direção e eu estou pegando outro caminho completamente fora. E há muitos caminhos que ao homem parece ser bom, mas diz a palavra, o final dele são caminhos de morte. Aquilo que me toma, me consome agora, que me dá prazer agora, aquilo que me traz algum certo benefício momentâneo, pode consumir toda a minha eternidade. E quando eu falo de eternidade com o Senhor, quando eu falo que essas conquistas que Deus tem para nós, para você e para mim, para a nossa igreja, elas vão além das coisas materiais, quando ela alcança o sobrenatural, quando ela alcança o eterno, nós medimos essa eternidade em 3 momentos. A eternidade passada, aquilo que Deus era antes de fazer a terra, de criar a terra, a eternidade passada, toda a existência de Deus, o momento presente, desde que Deus criou a humanidade, que Deus criou esse nosso universo, até a volta dele, quando Jesus voltar e pegar a sua igreja, quando nós formos estar com ele, nós estaremos toda a nossa eternidade com o Senhor, uma eternidade futura. Nós não acompanhamos a nossa dimensão psíquica, não consegue mensurar essa eternidade, por isso que nós dividimos eternidade passada, presente e eternidade futura, e é isso, toda a conquista de Deus para você e para mim tem que ver com a dimensão futura de Deus. É isso que prevalece no final da vida. É isso que determina a nossa conquista. A minha esposa e eu fomos num velório essa semana, onde pessoas que estavam ali estavam dando testemunho
da vida daquele senhor. Olha, se eu pudesse resumir a vida de fulano, eu resumiria a vida dele no amor. Uma pessoa que amou a família, uma pessoa que amou os amigos, que ajudou. Outra pessoa resumiu a vida daquele senhor em serviço. Uma pessoa que servia a Deus e servia ao próximo. E eu fiquei maravilhado. E é tão gostoso ir num funeral onde as pessoas deixam um legado para a vida, deixam um legado para quem fica, deixam um legado de uma vida que foi chegada até o final, e ele concluiu, terminou a carreira, guardou a fé e deixou o bom testemunho. Essa pessoa, ela é uma vitoriosa, essa pessoa conquistou, ela deixou realmente marcas profundas da vida entregue totalmente ao Senhor. Esse é o primeiro princípio, sabendo que nós passamos por desafios e lutas e temos que vencê-las antes da conquista chegar. Segundo princípio, coloque sempre Deus à frente nas suas conquistas. Diante dos desafios que nós passamos, coloque Deus à frente. Coloque Deus à frente no seu dia, na sua caminhada. Você vai prestar um concurso, coloque Deus à frente. Você vai fazer um negócio, coloque Deus à frente. Quando nós colocamos Deus à frente, não há possibilidade para a corrupção, não há possibilidade para a fraude, não há possibilidade para o engano, porque nós estamos colocando Deus à frente. E quando nós colocamos Deus à frente, Deus nos abençoa. Raquel e eu, quando nós casamos, ela tinha um chevetinho vermelho, chevetinho que no final estava sendo movido a lenha, a carvão, né? Saía mais fumaça do que tudo. E aí nós juntamos um dinheiro e tal, e vamos trocar o carro e comprar um carro melhor. E fomos aqui no Extra, né, trocar o carro, e a pessoa fala para mim assim, e o carro tá bom? Eu falo assim, se tivesse bom, não estaria vendendo não. Ele não tá bom não. Mas como você vai vender o carro, não tá bom? Mas não tá bom, eu estou trocando. Aí o cara falou, não, mas foi o seguinte, eu tenho esse carro para vender, e esse carro também eu vou pegar no negócio, e vou vender, eu fico com ele. Né? E às vezes nós concluímos o seguinte, quando nós colocamos Deus à frente, Deus vai à frente e Ele dá o melhor para nós. Quando nós colocamos Deus à frente e queremos dar um jeitinho brasileiro, nunca Deus vai estar à frente. Quando nós colocamos o nosso jeitinho no negócio, Deus faz assim, pode passar, pode atuar. E Romanos 1, 18 em diante fala assim, e Deus entregou, quando nós decidimos fazer a nossa vontade, Deus entrega as nossas paixões, Deus entrega os nossos pensamentos malvados, as nossas ações iníquas, Deus dá caminho e fica esperando o nosso retorno, porque nós vamos voltar, porque nós não conseguimos viver longe da presença do Senhor, amém? Teve uma época lá na Espanha, quando nós morávamos lá, nós estávamos, a minha esposa e eu, fazendo uma campanha de consagração e orando todo dia de manhã, de madrugada e orando, e nós orávamos por algumas pessoas da nossa congregação, e às vezes eu orava lá e iria de manhã bem cedinho também para a igreja de Sevilha. E esse dia eu fui, estávamos ali orando com poucas pessoas, e quando acabamos a reunião de oração, o irmãozinho pergunta para mim, pastor, o senhor pode me ajudar? E aquela vontade de ajudar, né? Nunca aceite uma ajuda se você não pode cumprir ou saiba bem naquilo que você vai se comprometer. E eu falei para ele, não, eu estou disposto a te ajudar, né? Como diz o pastor William, é meu sonho te ajudar. O irmão estava operando o joelho e ele estava, né, não podia nem fazer muito esforço. Ele falou assim, olha, eu tenho que levar um sofá numa residência, num asilo. Você pode me ajudar? Eu falei, te ajudo, vamos lá. E aí como é que pegava aquele sofá com aquele irmão daquele jeito? E ali já começou meu drama. E eu com ele ali sofrendo para colocar o carro na caminhoneta e tal. E quando levamos o sofá lá na residência, a residência ficava no andar superior, no primeiro andar. E aí não passava na escada. E aí eu tive a brilhante ideia de amarrar o sofá, né? E puxar. Não, aqui nós amarramos aqui, nós damos um jeito aqui, passamos pela janela. E eu subi, então, ele jogou a corda, e eu peguei a corda e não conseguia. Eu tive melhor ainda, eu amarrei a corda na minha cintura.
e comecei a puxar o sofá. O sofá foi subindo, 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 eu me esforçando, e eu olhava assim para as velhinhas estavam com a mão na cabeça já, de tanto desespero. E chegou o sofá na marquise assim, ó, e não subia, não vinha. E aí eu falei assim, não, mas vai ter que subir, e eu vou esforçar. Eu comecei a dar a volta na corda, para ela subir. E eu comecei a puxar. E o fôlego foi acabando, e as forças também, e o sofá começou a me levar para a janela. E até que eu coloquei o pé assim e ficou, naquele momento, eu resolvi orar. Falei, Deus me ajuda, pai, que se o senhor não me ajudar, a Raquel vai ficar viúva agora. Nesse momento aparece um senhor lá, eu sempre falo que é um anjo. Ele chegou forte, dava 4 de mim, né, e subiu lá, falou, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou tentando subir esse sofá. Eu falei assim, abaixa o sofá, mas é que eu não dou conta nem de descer o sofá. Ele falou assim, calma lá. E esse homem pegou a corda assim, só ia fazendo assim, ó, no sofá. Tão forte que ele era. Chegou lá, desceu, amarrou, tirou da mochila dele uma cinta, uma fita. Chegou lá, subiu. Quando chegou lá em cima, ele começou a fazer assim, ó. Tic, 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 uma maquininha assim, uma catraquinha. Tic, tic, e aquele sofá subindo, subindo. Quando chegou lá, ele... Tic, 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 o sofá subiu, pegou o sofá praticamente sozinho, colocou lá. Quando ele colocou o sofá na sala, eu falei assim para a pastora Estela, eu falei assim, me dá uma água, por favor, que eu estou morrendo de sede. Eu fui pegar água para dar para esse senhor, ele já não estava mais. Eu desci, perguntei para o Manolo, você viu o senhor que estava aqui subir? Ele falou assim, não vi ninguém. Foi aí que eu concluí que Deus tinha mandado um anjo para me ajudar. Deus falou assim, vou ter misericórdia desse missionário, que senão vai montar umas presepadas. Coloque Deus à frente das suas batalhas, porque Ele vai te ajudar. E se você não conseguir, Ele vai à sua frente. Ele vai mandar anjos para te ajudar. Pessoas que te ajudam, que você pensa que são pessoas, e na verdade são anjos de Deus para servir os santos. A palavra não fala que os anjos vêm para servir os santos? Coloque Deus à frente das suas conquistas. Olha só o que a palavra de Deus fala para Moisés. Esteja certo, esteja convicto, tenha certeza absoluta, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você. Nesses 6 versículos, nós encontramos 5 vezes essa expressão, Deus vai adiante de você. Deus vai adiante de você, se você antecipa a sua batalha e fala, Deus, vai à frente, por favor. Deus me ajuda, Deus me ampara, Deus me fortalece, e Deus vai à frente de você, diz aqui a palavra, como um fogo devorador, e Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Há sempre o sobrenatural de Deus que vai ir à frente na nossa frente. Deus faz a obra, e aí vem somente o natural, que foi expulsar aqueles habitantes dali. E olha que essa promessa foi dada a Moisés. Moisés morreu sem desfrutar da terra prometida. Foi ali que Deus levantou Josué. E as mesmas promessas que Deus deu a Moisés, Deus também deu a Josué. E Josué então pisou o Rio Jordão e entrou e começou a batalhar, começou a conquistar, começou a avançar, começou a expulsar esses habitantes como Deus havia prometido. E passaram-se 80 anos ali, 40 anos, e Caleb não havia tomado a terra. Até que um dia, Caleb amanhece cheio do Espírito Santo, chama Josué para tomar um café e fala assim, olha, eu quero que você me abençoa. Abençoar para quê, Caleb? Eu quero aquilo que Deus prometeu para mim lá em Cades Barneia, para nós, para você e para mim. Eu quero possuir ainda, eu quero conquistar aquela terra que Deus prometeu. Mas você está velho, Caleb, não importa, eu tenho força para entrar, para sair,
tal é a minha força hoje para lutar, para derrotar, como eu tinha 45 anos. E o que Josué fez? Simplesmente orou, abençoou e falou assim, aquele monte é seu. E quem habitava naquele monte? Esses gigantes. Esse gigante que Deus falou, estava lá. E Caleb sobe aquele monte, expulsa aquele gigante de lá e toma aquela promessa que Deus havia dado. Talvez, meus irmãos, nós vamos conquistar as nossas batalhas no final da nossa vida, mas não importa. Porque são vitórias, são batalhas. E batalhas são batalhas. Ontem eu estava assistindo um filme bem romântico com a minha filha. Eu gosto muito de assistir filme com elas. Eu chamei a Gabi e falei, Gabi, vamos assistir um filme comigo? Bem romântico. E quando a minha esposa chegou, ela ficou horrorizada do filme que eu estava assistindo. Falei assim, meu amor, muda esse canal. Eu falei, não, mas é um filme romântico. É o filme Coração Valente. É um filme bastante antigo, né? Mas um filme que o rapaz se apaixona pela moça e ele resolve dar a vida dele por ela, e ela é assassinada, e ele então resolve fazer dar liberdade à Escócia. Interessante aquele filme que ele tem várias batalhas, até chegar, ele queria chegar em Londres, e ele tem que ter estratégia, discernimento e luta. Nós não temos como vencer se não passarmos pelas batalhas da vida. E não é uma, não são duas, nem três. Às vezes nós passamos a nossa vida inteira batalhando, talvez conquistando áreas da nossa vida, mas falta algumas. E não importa. Se Deus prometeu, Ele prometeu no presente, eu te dou hoje para você essa bênção. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Lute, crê nessa promessa, lute por ela. Foi uma promessa específica que Deus deu para aquele carcereiro, mas não importa. Se você crê e se Deus falar com você, essa palavra é para você hoje ainda. Mas coloque Deus à frente. Por que Davi foi rei sobre Israel? Porque Davi falou assim, o Senhor me livrou das garras do leão. Deus sempre foi à frente. Me livrou das garras do urso. E Deus me livrará da mão desse filisteu. Davi foi rei de Israel porque sempre Davi colocava Deus adiante. Sempre Deus estava presente na vida de Davi, nas suas batalhas, nas suas conquistas. Então Saul disse a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Lembra daquela situação de Josafá? Aonde as pessoas chegam para Josafá e falam assim, olha, os habitantes de Seir estão juntando das montanhas e vão vir guerrear contra você. E são muita gente, são poderosos. E Josafá então tem temor. E ele então ora, e ele jejua. E quando ele ora, quando ele jejua, quando ele busca o Senhor, Deus levanta um profeta no meio deles. E o profeta fala assim, não temais, ó rei Josafá, não temais, ó Jerusalém, não temais, ó Judá. Nem vos assusteis com esses que estão vindo aí. Amanhã vocês saem ao encontro, porque o Senhor será convosco. Em vez de guerra, em vez de trombetas, Josafá coloca aqueles que estavam ministrando louvor à frente da batalha, à frente do exército, e eles vão louvando, e à medida que eles estão louvando, o Senhor põe emboscada no meio dos inimigos, entre os inimigos. Mas nós temos que reconhecer que Deus tem que estar à frente das nossas batalhas. Considera isso na sua vida hoje. Se você algum dia já considerou, reconsidera isso outra vez. Um texto mais adiante, já quase prestes já entrar na terra prometida,
Deus fala outra vez a Moisés, dizendo: quando saíres para lutar contra os seus inimigos, enfrentarem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenha medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Não tenha medo. Não tenha medo de se sujeitar à vontade de Deus. Não tenha medo das consequências da vontade de Deus. E o terceiro princípio, quando você conquistar alguma coisa na sua vida, atribua tudo a Deus. Não fica nada com você. Não retém nada. Não diga no seu coração: eu mereci, porque eu me esforcei. Não diga no teu coração: eu levantei cedo e trabalhei. Não diga no teu coração: eu sou digno. Também não compare a sua vida, se você não conquistou alguma coisa que você gostaria de conquistar, atribuindo a injustiça. Eu estudei por aquele concurso e não passei. Atribua tudo a Deus. Olha só o que diz a palavra. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque eu sou justo. Que justiça há em você? Que justiça há em mim? Que justiça há em nós? Se nós não conseguimos administrar nem sequer a nossa mente, nós não somos bons nem conosco mesmo. Que tipo de justiça há em nós? Então não diga: eu sou justo, eu mereço. Tem pessoas que entregam o dízimo e já passam o projeto da casa própria para o Senhor. Não é esperar. Aquele que espera em silêncio, recebe. Mas aquele que fala, perdeu. A sua glória foi em dar. A recompensa dele foi em dizimar. Qual que é a sua recompensa? Você contribuiu. E com esse dinheiro ajudou a pagar o ar-condicionado, a luz, a limpeza do templo, o sustento dos missionários. Se você espera alguma coisa, Deus está falando. Como que mantém essa estrutura? Já pensou? Como que a igreja mantém os missionários? Com as ofertas, com os dízimos. Agora, se você dizima ao Senhor, e você fala: Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor, Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar o seu caminho. Porque não há nenhuma expectativa material quando nós contribuímos, quando nós ofertamos. E aí Deus fala: é por causa da perversidade dele, de outras nações. E eu peguei esse texto e comecei a ler em outras versões, comecei a estudar um pouco. Na verdade, Deus estava falando para ele o seguinte: olha, eu estou dando essa terra prometida para vocês, não porque vocês merecem. Como o final do texto fala que nós somos teimosos. Não porque vocês são dignos. Eu estou dando essa terra para vocês, sabe por quê? Porque eu prometi aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E como consequência, aqueles povos eram ímpios. Você não está prestes a tomar essa posse da terra deles porque é justo ou íntegro.
O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações diante de vocês somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Atribua a Deus, porque Ele é Deus, e porque Ele escolheu, pela sua soberania, nos abençoar. Algumas bênçãos de Deus, porque Ele é soberano. Os dons, por exemplo, Deus distribui como Ele quer. E às vezes nós ficamos frenéticos, maníacos, por alguns dons. Teve uma época na minha vida, na minha juventude, que eu queria o dom de falar em língua. Eu estava para fazer um curso por correspondência, porque eu queria, me esforçava, eu pedia, me consagrava, jejuava, Senhor, eu quero falar em línguas, e tentava, e eu olhava as pessoas falando em língua, assim, vou tentar imitar, e não imitava nada, e não saía nada, e tentava, e não dava. Teve um dia, estava numa vigília, e buscando ao Senhor, e eu tive uma experiência, das que eu posso contar, na palma da mão, experiência com Deus. Eu estava orando e pedindo a Deus, Senhor, eu quero falar em língua, Senhor, me consagra, Senhor, talvez está faltando em mim mais consagração, mais fé, e eu aplico fé no meu coração, eu quero, e pela madrugada, eu tive uma visão, estando orando, e eu olhei a porta, no umbral da porta, tinha uma espada, e eu vi literalmente aquela espada, brilhante, e o Senhor veio e me entregou aquela espada. E eu ainda era uma adolescente, um jovem, cheio de vontade de servir ao Senhor. E naquele momento eu não entendia o que era a espada. Depois, o Senhor me deu discernimento de que Deus estava colocando a mim a pregação da palavra do Senhor. Ele, pela vontade soberana dele, estava entregando a mim a palavra, a pregação, a exposição da palavra, a espada do Senhor. Não aquilo que eu queria, não aquilo que eu almejava, não aquilo que eu buscava. Deus nos abençoa, primeiro pela soberania dele. E nós recebemos bênçãos porque nós somos simplesmente amados dele. Nós somos filhos do papai. Você é o filho querido do papai. Você é a filhinha do papai. E ele decidiu te abençoar. E os outros? Deus não abençoou você e não abençoou outro? Não, Deus tem outra bênção para eles. Mas você, ele te abençoou. Você tem coisas que discernem somente a você, mais ninguém tem. Porque Deus te abençoa. Temos promessas que nós herdamos. Herdamos de quem? Herdamos de pais evangélicos, de avós evangélicos. Eles oraram e eles não receberam essa promessa. E Deus foi passando geração, e você é fruto da oração do seu avô, da sua avó, de alguém que intercedeu por você, alguém que orou, sabe, lá nos Estados Unidos, alguém lá nos Estados Unidos que pegou o mapa do Brasil, e alguém que estendeu a sua mão sobre o mapa, sobre a cidade de Campo Grande, e algum batista, séculos passado, intercedeu pela igreja batista em Campo Grande. E nós estamos recebendo o fruto dessas bênçãos. Por que eu vou atribuir essa bênção, essa vitória a mim? Por que eu vou jactar o meu coração e falar que eu mereço, eu me esforcei, eu trabalhei, eu sou digno? Olha só o que o rei Davi fala
quando ele estava dedicando o templo, a primeira coisa que Davi fala: quem sou eu? Quem sou eu? Diante de Deus você pode falar que você não é ninguém. Diante do inimigo você pode falar que você é filho do rei. Enfrentando os demônios, você fala que você é lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Agora, quando você está cara a cara com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fala para Ele: Deus, quem eu sou? Eu não sou ninguém, Pai. E Davi fala: quem sou eu? Quem é meu povo? Quem somos nós que estamos aqui para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes ao Senhor? Porque tudo vem de Ti. Tudo que é Teu, nós Te damos. O que você pode criar? O homem pode inventar, mas não pode criar nada. Tudo que nós criamos já existe. São coisas que são transformadas. Toda essa abundância que preparamos para edificar casa ao Teu nome, ao Teu santo nome, vem da Tua mão, e toda ela é Tua. Eu queria que você pensasse nas tuas conquistas. Aquilo que você já conquistou ao Senhor, que Deus te deu. Comece a enumerar as bênçãos que Deus te deu. Salvação, lembra do dia da tua salvação? Lembra do dia que você entregou tua vida ao Senhor Jesus? Nós estávamos no Chile fazendo uma viagem missionária, ano retrasado, creio. E eu com os irmãos da igreja lá do Chile, fomos visitar uma pessoa que havia perdido o filho e estava numa profunda depressão, não havia saído do luto. E eu fui com a pessoa, mais umas pessoas da igreja, e começamos a conversar com aquela pessoa. E ela não tinha ânimo nem para responder as nossas perguntas. Simplesmente ela não aceitava o que Deus tinha feito, a lei da vida, a lei natural da vida. Ninguém vive eternamente. É certo que algumas mortes são trágicas e nós não entendemos. E não vamos entender. E vamos ficar malucos se queremos buscar a resposta. E eu fui falando do amor de Deus para ela, fui falando do plano de Deus para a vida dela. E aí, Deus foi dando discernimento, e eu fui usando as ferramentas do Veredas com ela. Falei assim: fala para Deus agora das suas frustrações, dos seus medos, fala dos seus sentimentos. O que você sentiu quando você perdeu o seu filho? E essa senhora começou a chorar muito, chorava compulsivamente, chorando. E eu esperava ela acalmar. Nem sequer tocava nela. Esperava ela acalmar. Falei: fala dos teus sentimentos, como você se sentiu? E ela começou a falar, irmãos. Se sentia abandonada, frustrada, enganada, defraudada. Depois que ela começou a falar, chorando, falando, de repente ela falava alguma coisa e chorava de novo. E ela não queria saber nada de Deus. E aí eu perguntei para ela assim: então pergunta para Deus aonde Ele estava quando tudo isso aconteceu. Irmãos, essa mulher começou a chorar. Ela começou a chorar de uma forma
que o marido dela estava preocupado com a gente. Tipo assim, o pessoal veio para orar para minha esposa, está matando minha mulher. Ela chorava copiosamente. Aí uma irmã chilena foi lá, abraçou ela, e ela chorava. No momento ela conseguiu falar aonde Deus estava. E ela começou a falar e ela falou assim, Deus estava do meu lado. Irmãos, aquilo foi uma cura, foi um encontro. Talvez foi uma das maiores vitórias, maiores conquistas da vida daquela mulher. Esse tempo atrás eu falei com o irmão de lá e perguntei sobre eles. Pastor, eles foram batizados, estão firmes na célula, estão firmes na igreja. O diabo amarra, o diabo escraviza as pessoas numa mentira. E domina a nossa mente. E a nossa conquista é essa. Eu queria concluir com vocês dizendo 3 princípios de uma verdadeira conquista. Os desafios sempre antecedem a elas. Segundo, coloque Deus à frente. Sempre coloca Deus à frente das tuas conquistas. E terceiro, atribua tudo a Deus. Comece a enumerar as conquistas que Ele te deu. Salvação, como essa mulher lá do Chile encontrou aquele dia, a libertação. Lembra de algum dia que Deus te livrou da morte? Lembra de algum dia que Deus te curou fisicamente? Lembra algum dia que Deus perdoou e você ouviu claramente o perdão de Deus sobre a sua vida? Lembra do dia do teu casamento? Lembra da conquista dos teus filhos que nasceu? Quando nós que conhecemos a palavra do Senhor, quando os nossos filhos nascem, a primeira coisa que nós fazemos é consagrá-lo ao Senhor. Lembra dessa vitória? Lembra do seu trabalho? Lembra daquela promoção? Lembra das lutas que você teve para se formar? Agradeça a Deus agora, fala, Deus, tudo isso vem do Senhor. Lembra também agora daquelas batalhas que você perdeu. Por algum motivo você perdeu essas batalhas. Você não cuidou, você não foi perseverante, você desistiu. E é isso que eu queria falar para você. Há bênçãos que é para você. Mas se você não querer essas bênçãos, Deus vai levantar outros para colocar no teu lugar. Assim como Deus fez com Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus havia prometido para ele. E Deus coloca Josué no lugar de Moisés. Aquilo que Deus tem, Ele vai fazer. E Ele quer dar a você e a mim a oportunidade de viver esses momentos. Mas se eu não quiser, virão outros. Talvez os meus filhos, talvez alguém. Eu queria nessa noite orar com você. Eu queria que você considerasse aquilo que o Espírito falou com você nessa noite. Feche teus olhos agora. E fale ao Senhor. Fale daquele que você mais deseja conquistar nessa vida, que ainda não conquistou. Fale para Deus, talvez, dos seus fracassos. Fale para Deus que você deseja tanto conquistar, mas que as lutas são grandes. Você não foi derrotado, mas também não consegue avançar. Você fica no campo de batalha, rodeado, sitiado pelo inimigo, que domina a sua mente, domina as suas emoções. Sabe como que você vence? Colocando Deus à frente.
dizendo: Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. A fim e ao cabo, é o que prevalece. A vida eterna. Quando eu saí daquele velório, eu falei para minha esposa: eu queria terminar a minha vida assim. Chegar ao final da minha vida, da minha velhice. Terminando a carreira e guardando a fé. E deixando um bom testemunho aos meus filhos, netos, à igreja. Que adianta lutar tanto para ter tantas coisas e não guardar a sua alma? Você gostaria de dizer nessa noite: Jesus Cristo é o único caminho, a verdade? Você gostaria de entrar por esse caminho e falar: Jesus, eu quero entrar por esse caminho, eu te aceito. A minha vida não tem controle, não tem como eu seguir a minha vida dessa maneira. Eu me rendo completamente ao Senhor nessa noite, à tua vontade. Confesse agora a tua limitação, fala: Deus, eu preciso tanto do Senhor. Eu confesso os meus pecados a Jesus, todos eles, todos. E declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador pessoal. Fala para Jesus: eu te aceito hoje como meu único e suficiente Salvador. Entre na minha vida. Diga para Jesus: Senhor Jesus, entra na minha vida nessa noite. Transforme totalmente o meu viver. Sabia que a palavra fala que quando nós aceitamos a Jesus, Ele escreve o nosso nome no livro da vida? É um livro que ninguém pode apagar. Então fale para Jesus: Jesus, escreve meu nome nesse livro. Alguém aqui essa noite gostaria de fazer essa oração? Levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Alguém? Pode levantar a mão. Alguém? Fala: Senhor, eu gostaria de entregar minha vida ao Senhor. Onde você está? Pode levantar a mão bem alto para que eu possa ver. Gostaria de orar e interceder pela tua vida. Amém? Achar? Hoje Deus trouxe você aqui à noite para dar uma grande vitória para você, que é a salvação. Depois disso vem todas as outras vitórias. Mais alguém gostaria de sair daqui vitorioso essa noite com a vitória da salvação? Levante a sua mão bem alto. Já vi. Mais alguém? Amém? Mais alguém? Pode levantar bem alto. Amém? Eu quero te convidar, você que levantou a mão. Amém? Pode baixar. Levantou a tua mão, o pastor Djalma vai vir aqui à frente também. Nós gostaríamos de orar e abençoar a tua vida. Nós estamos chegando já ao final desse culto tão gostoso, onde nós ouvimos coisas tão profundas, que tem que ver com a vida, toda a nossa família, toda a nossa geração. Pode vir aqui à frente, você que levantou a mão, eu quero orar por você. Pode vir. Sem vergonha, sem nenhum constrangimento. Amém. Pode vir aqui à frente. Glória a Deus. Que bênção, toda uma vida na presença do Senhor. Quantas coisas. Qual é o teu nome? Quantas coisas. Quantos anos, Rafael? 12. Quantas coisas o Rafael vai poder evitar? Quantos perigos o Rafael vai poder evitar? Porque entregou a vida dele para o Senhor Jesus.
bênção, verdade? Histórias de vidas sendo restauradas. Pode vir você que levantou a mão, vem. Quero orar por você. Pode sair do teu lugar, você que levantou a mão. Vou pedir à igreja para ficar em pé agora, juntamente conosco. Pedir ao diabo para que venha aqui e ore. Vou pedir um jovem para que venha aqui. Sandro. Amém. Enquanto estivermos orando, se você desejar entregar sua vida ao Senhor, esse é o momento. Igreja, feche seus olhos e mão. Paizinho querido, nós oramos de todo o nosso coração. Porque a primeira conquista na vida que vale tudo é poder entregar a nossa vida para o Senhor. É onde tudo começa. A gente tem os olhos abertos para ter discernimento da tua vontade para a nossa vida. A maior conquista é quando o Senhor entra no nosso coração e muda os nossos valores, nossas prioridades. E o Senhor faz de novo na nossa vida. Obrigado, Pai, pela vida dessa amada irmã, do jovem. Eu creio de todo o meu coração que é uma luta, uma batalha no coração de muitos aqui nessa noite. Que o Senhor permita que teu Espírito trabalhe profundamente, abundantemente na vida de cada um, para que saibam que o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque quando abrimos o nosso coração para o Senhor, existe perdão, e eu peço, Senhor, traz perdão na vida dessa jovem, do Rafael, de outros que estão chegando. Espírito Santo de Deus, traz o teu perdão. A gente não merece, mas o Senhor nos dá gratuitamente. E, ó Deus, nos faz sentir o teu perdão, nos faz aceitar o teu perdão, nos faz crer que hoje, ó Deus, hoje é o dia que nova vida de vitória em Cristo Jesus. Hoje é o dia que as pessoas vão começar a olhar para nós e vão dizer: você está diferente, teu olhar está diferente, sua postura está diferente, seu coração está diferente, sua vida está diferente. E você vai dizer: Jesus, é Jesus, é Jesus, o Filho de Deus. Pai, não somente escreve esses nomes no livro da lei, no livro da vida, no livro que o Senhor tem, mas, ó Deus, faz que cada um desses comece a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oramos como igreja, que eles comecem a viver os melhores anos da vida deles, onde eles vão ter vitórias, onde eles vão avançar, onde eles vão crescer, e onde eles vão perceber que a tua palavra dá direção e derrama a tua vontade na vida deles. Como igreja, Senhor, oramos e abençoamos, e nos colocamos à disposição para caminhar com eles, ajudá-los a poder crescer na fé cristã. Por isso nós oramos no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Vou pedir para vocês sentarem um pouquinho aqui, a gente quer entregar um material para você e a gente quer orar por você. Igreja, fique em pé ainda, a gente quer encerrar esse momento de adoração ao Senhor. Eu lembro muito bem, o nome de um rapaz era Pena, é o sobrenome dele. Aquele rapaz tinha ido até o Rio de Janeiro para assassinar Billy Graham quando ele veio pregar aqui no Brasil. Ele pegou a sua arma, foi na direção de Billy Graham e no meio do caminho, o que o Billy Graham estava ministrando tocou o coração dele. Ele baixou a arma, se ajoelhou, aceitou Jesus e hoje ele é pastor em Mato Grosso do Sul. Você não sabe, uma noite como essa, o que vai acontecer na vida do Rafael, daquela jovem, na vida de uma pessoa que aceita Jesus. E a gente tem um privilégio de poder estar lá. Olha, eu estava lá naquela noite, naquele dia, ao lado, eu vi, eu sou testemunha. A minha oração
que você possa viver os melhores anos da sua vida em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Levante a sua mão. Pai, nossas mãos estão levantadas para o céu para dizer: nós estamos aqui por causa do Senhor. E nós queremos viver todos os dias da nossa vida para o Senhor. Espírito Santo de Deus, como um imã, nos atrai a Tua presença. Nós anelamos, nós precisamos do Senhor. Não dá para passar a semana sem a Tua presença, distante, longe. A gente precisa do Senhor bem pertinho. Nos ajuda, Paizinho. Abençoa. Quando a gente sair daqui, desse lugar tão gostoso, vai conosco em nome de Jesus. Vai lá na nossa casa. Vai lá conosco no nosso trabalho. Vai lá conosco na universidade, na escola. Senhor, lá no... Quando as lágrimas quiserem cair, que o Senhor nos faça lembrar: eu estou aqui contigo até o fim. Que o amor de Deus, oh Deus, possa nos constranger. Que a graça de Jesus possa nos envolver e que o discernimento do Espírito Santo nos acompanhe todo dia, nas escolhas, nas decisões. Oramos no doce nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça, vai na paz do Senhor Jesus e uma semana abençoada.